A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, é um prazer de estar aqui com vocês e que esse vídeo possa trazer avivamento espiritual para a sua vida. Que você possa crescer cada vez mais na graça e no conhecimento. Vamos lá assistir o vídeo? Pois bem, gente, hoje eu estarei falando sobre a nova aliança em Cristo Jesus. E para eu falar da nova aliança, preciso falar um pouco da velha aliança. Então vamos ler, pegue a sua palavra aí, abra em Êxodo, capítulo 24, a partir do versículo 6. Êxodo 24, versículo 6, que diz assim: Moisés tomou metade do sangue e pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e leu ao povo. E eles disseram, o povo disse, o povo de Israel disseram: tudo que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo. Moisés jogou sangue no povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Então, meus amados, nós estamos vendo aqui uma aliança que o Senhor Deus fez com o povo de Israel. Esse povo de Israel estava no Egito mais de 400 anos, debaixo do chicote, sofrendo ali. Deus levanta Moisés, Moisés tira o povo, Deus faz 10 pragas ali, até Faraó dizer: pega esse povo e saiam daqui. E quando eles estavam ali no deserto, eles passaram praticamente 40 anos naquele deserto. Então Deus chamou Moisés, Arão, chamou todo o povo, todos os líderes de Israel, inclusive o povo, e ali na beira do monte eles fizeram uma aliança. Moisés pegou e matou um cordeiro, matou um animal, pegou o sangue e jogou nas pessoas ali. E leu a palavra do Senhor, as normas. E o povo disse: amém, Moisés, tudo isso nós faremos. Mas nós vamos ver que esse povo, eles não cumpriram a palavra. Não cumpriram essa nova, essa primeira aliança que Deus fez com Moisés para com esse povo. E como era que era essa aliança? Em Deuteronômio, capítulo 28, a partir do versículo 1, a gente vai ver ali as benevolências, as bênçãos e as maldições. Quem ouvir a lei de Moisés e cumprir, será abençoado. E quem desobedecesse, era morto à espada. Obedecer era bendito ao entrar, bendito ao sair, bendito é o fruto do teu ventre, bendito, bendito, só chama de bendito, gente. Mas todavia, aquele que desobedecer é chamado aqui em Deuteronômio capítulo 28, chamado de maldito, será amaldiçoado. E todo esse povo, gente, nós sabemos que eles não cumpriram a palavra. Não cumpriram. A Bíblia diz que se uma pessoa está ali na obediência da lei e errar somente uma, pronto, é culpado de todos. E o Senhor Deus, ele já fez aquilo ali, já sabendo de todas as coisas. Então Deus, mesmo no Velho Testamento significa a velha aliança,
Deus levantou profetas para já sinalizar, para mostrar que essa aliança que foi feita com Moisés não valeu, foi falha. Então nós vamos ler aqui Jeremias falando já futuramente de uma nova aliança. Vamos ler. Jeremias capítulo 31. Em Jeremias capítulo 31, a partir do versículo 31, diz assim: olha como Deus já está sinalizando para em breve vir outra aliança. Olha o que diz o texto: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que eu firmarei nova aliança. Deus já está falando aqui numa nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que eu fiz com seus pais no dia que eu tomei pela mão para o tirar da terra do Egito, porque eles anularam. Aquele povo, anulou aquela aliança. Eles anularam. Uma pessoa pergunta: a primeira aliança foi anulada? Sim, eles anularam a minha aliança. Não obstante eu haver despojado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que eu firmarei com a casa de Israel, com o povo de Deus, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhe imprimirei as minhas leis. Olha aí, gente, que a visão aqui para a nova aliança já não vai ser gravada em pedras, mas Deus já está falando que é na mente. Olha, preste atenção. Na mente lhe imprimirei as minhas leis. Também no coração lhe escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, viu? A nova aliança que virá vai ser dessa forma. Nem cada um ao seu irmão dizendo: conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então a gente viu aqui, meu amado, que o profeta Jeremias, já na velha aliança, no Velho Testamento, já abriu a boca, cheio do poder do Espírito Santo, para dizer: olha, o povo de Israel anularam. Então virá em breve vou fazer uma nova aliança. E essa nova aliança, as leis não vai ser escrito em pedras, mas na mente das pessoas. Olha, irmão, segura. Daqui a pouco estarei falando dessa nova e maravilhosa aliança. E o outro profeta, que já estava também sinalizando que iria vir uma nova, porque o povo anulou, a Bíblia diz aqui, em Ezequiel 36, versículo 26. Vamos lá. Em Ezequiel, capítulo 36, a partir do versículo 26, diz assim: dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei um coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andais nos meus estatutos. Guardareis os meus juízos e observarei. Olha aqui ele já fazendo também menção de uma nova aliança verdadeira, pura. Pois bem, meus amados, o povo de Israel, eles não cumpriram
a aliança que eles mesmos tinham falado que iriam cumprir. Teve até ocorreu algo que a gente vê realmente que foi anulado aquela primeira aliança. Foi quando Moisés estava ali no monte praticamente 40 dias. Quando ele veio com as leis, os 10 mandamentos, a Bíblia diz que o povo de Israel estava construindo um bezerro de ouro. Junto com Arão, eles construíram ali um bezerro e começaram a adorar. Deus disse para Moisés: Moisés, pode descer, porque esse povo já se corrompeu. Esse povo falou que ia cumprir, mas eles não cumpriram não. Quando Moisés desceu, a Bíblia diz que o povo estava adorando o bezerro de ouro que eles tinham aprendido no Egito. Moisés pegou então os 10 mandamentos que estava escrito em uma pedra, e ali ele quebrou aqueles mandamentos. Ali, meu irmão, se quebrou, foi anulado e já não existe mais. Agora foi necessário a outra aliança. E vamos ver agora essa nova aliança com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 26. Olha o que diz aqui. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei isto, é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Então o Senhor Jesus aqui, ele fala para todos os seus discípulos ali, inclusive para a gente, que ele fez ali uma nova aliança, um novo compromisso. Então, se ele fez uma nova aliança, a velha de Moisés já passou e estamos na nova aliança. E, meus amados, e de maneira bem resumida, a nova aliança é algo agora mais profundo. Não deve ser escrito em pedras, em papel, em papiro, mas essa nova aliança é escrita no nosso coração, na nossa mente. A palavra de Deus diz que nós somos carta de Deus. As pessoas, os ímpios principalmente, precisam olhar para a gente e ver Jesus Cristo morando dentro de nós. É Cristo em nós, a esperança da glória. É ser uma nova criatura. As coisas velhas se passam e tudo se faz novo. É transmitir Jesus em ação, em compromisso. Lembra daquele judeu caído, praticamente semi-morto? A Bíblia diz que passou um sacerdote, ele passou de largo, nem se importou. Depois passou um levita, nem se importou com aquele homem. Já o samaritano passou ali e se comoveu. Meu amigo, no Novo Testamento vai mais além do que só ficar lendo a Bíblia. Vai mais além da gente ficar mostrando o papel. Nós temos que gravar essa palavra no nosso coração, na nossa mente, na nossa memória. Olha o que o escritor aos Hebreus diz no capítulo 8, versículo 6. Hebreus capítulo 8, a partir do versículo 6. Olha o que a palavra do Senhor diz a respeito da nova aliança. Eu já estou falando sobre a nova aliança em Cristo Jesus. Olha,
Agora, com efeito, obteve Jesus mistério tanto mais excelente, quanto ele também mediador de superior aliança. Primeira aliança, Moisés era o mediador. Agora, nessa nova aliança, quem é o mediador é Jesus Cristo, que é superior, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança com Moisés tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscando lugar para uma segunda. Então, se tem agora a segunda em Cristo Jesus, é porque a primeira foi anulada, a primeira já não está mais valendo mais. E de fato, repreendeu dizendo: eis vem dias, diz o Senhor, que eu firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. A casa de Israel agora é a igreja, é o corpo de Jesus Cristo. Não segundo a aliança que eu fiz com seus pais um dia, que eu tomei pela mão e conduzi até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança. O povo de Israel não continuaram, não perseverou, eles anularam. E eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que eu firmarei com a casa de Israel, com a igreja. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente eu imprimirei as minhas leis, e também sobre o seu coração a escreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Essa, meu irmão, é a nova aliança em Cristo Jesus. Vamos ler também uma passagem em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Começamos, porventura, outra vez, a recomendar-nos a nós mesmos? Olha a essência dessa nova aliança. Ou temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação para vós outros, ou de vós? Aqui o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja em Corinto. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifesto como cartas de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivo. Nessa nova aliança é o Espírito do Deus vivo, o Espírito Santo agindo em nossas vidas, não em tábuas de pedra, como era de Moisés, mas em tábuas de carne, isto é, em nossos corações. E por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habitou para sermos ministros de uma nova aliança. Nós estamos na nova, não da letra, da lei, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aqui nós precisamos entender que a lei de Moisés, a lei moral, os 10 mandamentos, Deus trouxe para mostrar para a gente quanto a gente somos falhos, gente. A lei veio para nos calar. Todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Então não que a lei seja mal, não é porque nós somos mal. Nós temos a natureza adâmica. E a natureza da lei, ela é espiritual, ela é boa, ela é santa. E aí não deu certo.
Por isso que Deus, ele veio com uma nova aliança. Agora, nessa nova aliança, nós temos a essência, nós temos Jesus Cristo morando dentro da gente, Cristo em nós. E se o ministério da morte, por isso que o apóstolo Paulo vai chamar até de ministério da morte, gravado com a letra em pedras, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem olhar a face de Moisés, a Bíblia diz que quando Moisés estava trazendo as leis naquelas pedras, o rosto de Moisés resplandecia demais. Aí o apóstolo Paulo está dizendo aqui que se o rosto dele brilhava e tinha uma tamanha glória, imagina agora que o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, mora dentro de nós. Irmão, nós estamos numa superior aliança. Por causa da glória do seu rosto, ainda que desvaneceste, como não será de maior glória o mistério do Espírito? Então essa nova aliança é cheio do Santo Espírito de Jesus Cristo, irmão. Porque se o mistério da condenação, olha o que o apóstolo Paulo chama, ministério da condenação, foi glória, e muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve glória, muito mais glória tem o que permanece. Então, meus amados, estamos no novo, na nova aliança. E na velha aliança é assim: desobedeceu, era amaldiçoado. Entendeu? Era amaldiçoado pela lei. Mas o Senhor Jesus Cristo, na nova aliança, a Bíblia diz assim, está escrito: maldito todo aquele que é pendurado em um madeiro. Jesus foi lá na cruz do Calvário e se pendurou naquele madeiro. Não é que ele é maldito, ele se fez maldito ali, ele tomou todas as maldições da lei que viria sobre a gente. Jesus tomou sobre si. E ele cravou, ele pagou preço lá naquela cruz. Nós tínhamos uma dívida com o Senhor Deus, Jesus já pagou. Então a igreja de Jesus Cristo jamais pode ser amaldiçoada. E o que mais me toca, irmão, é muitas pessoas que não têm compromisso com a palavra de Deus. Muitos pregadores usam o texto de Malaquias, aquele que diz: roubarás o homem a Deus. Todavia o homem tem me roubado nos dízimos e nas ofertas. Quem não der dízimo e que não der oferta nessa igreja será amaldiçoado. Está repreendido no nome de Jesus Cristo. Jesus já levou todas as maldições, igreja. Abra os olhos espirituais. Não deixa ninguém te condenar, te apontar. O apóstolo Paulo, tudo que ele escreve aqui é inspirado pelo Santo Espírito de Deus. E ele diz assim: olha, nessa nova aliança, não deixe que ninguém condene vocês. Não deixe que ninguém aponte vocês por causa de comida, por causa de bebida, por causa do sábado, se come carne de porco ou não. Meu irmão, não aceita, irmão. Todas as festas, a festa da Páscoa, já foi tudo realizado em Cristo Jesus. Jesus é nosso Cordeiro Pascual. Em breve eu vou fazer um vídeo aqui falando que Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Aprenda essa nova aliança. Eu quero trazer uma ilustração para que você possa entender o que é essa nova aliança em Cristo Jesus. Olha, quando uma mulher está grávida e vai ter o seu filho, e o médico fala: olha, é parto cesariano, meu amado, ele pega
um estilingue, ele pega um bisturim e ele vai cortando aquela mulher. Vai cortando a barriga, vai cortando, primeiramente corta a primeira pele, depois a segunda, e ele vai aprofundando aquilo ali, até chegar na criança. Assim também é a nova aliança. A coisa é no espírito, é mais profundo, meu filho. Como na lei de Moisés diz, olha, o homem que adulterar será apedrejado, o homem e a mulher. Já na nova aliança não. Jesus, ele quer mais fidelidade, ele quer algo mais verdadeiro. Jesus diz, aquele que olhar para uma mulher que é casada, desejando mulher do próximo, pois em verdade vos digo, já causou adultério com ela. Vocês estão entendendo o que é a nova aliança? A nova aliança, ela é profunda. É em Cristo Jesus, é algo mais espirituais. Mas pelas misericórdias de Jesus Cristo, eu te peço, meu amado, não deixe ninguém te condenar, te apontar. Se hoje você vai ofertar em uma congregação, você tem que ofertar por amor, voluntariamente, não forçado, não obrigado. No Novo Testamento diz que você tem que contribuir conforme você colocar no seu coração, conforme as suas condições financeiras. Agora fica um monte de homem aí visando só dinheiro do povo, falando de propósito. Às vezes tem muitos trazendo coisas da lei. Meu amigo, toda vez quando a gente faz algo anulando a morte de Jesus Cristo, a gente tira a credibilidade. Jesus morreu naquela cruz para que a gente possa ter uma nova aliança. Seja fiel a essa nova aliança. Seja fiel. E as pessoas vivem ainda em judaísmo, procurando arca de aliança. Todas essas coisas aí, irmão, já passou. Nós estamos no novo. E muitos líderes que não compreendeu ainda. Vocês acreditam que um dia eu ia passando em frente a uma igreja, tinha praticamente 5 árvores de Natal na frente da igreja. Meu amado, Jesus, nessa nova aliança, ele é o suficiente. O que nós precisamos é de Jesus Cristo. Amém? A velha aliança já passou. Estamos na nova e no novo em Cristo Jesus. Senhor Jesus, abençoe. Só quero finalizar com uma oração para que você possa não ser somente ouvinte, enganando a você mesmo, mas que você possa ser praticante da palavra de Deus. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado por a sua palavra. Esteja conosco, Pai. Queremos ser fiel à nova aliança. Não queremos anular, Senhor, o seu sacrifício. Em nome de Jesus, esteja conosco, nos dá força para a gente viver o novo, em nome de Jesus. Jesus te abençoe e fique na paz de Deus.